Dando continuidade a esse planejamento, agora nós vamos focar sobre a seleção de árvores. Lembrando novamente que no sistema silvopastoril, nós temos, numa mesma área, diversos componentes, árvores, forrageiras e animais. E essa interação, ela é muito complexa. Nós temos uma heterogeneidade estrutural e fenológica que vai variar no espaço e no tempo. Como é que a gente pode fazer a seleção das árvores? Nós temos que selecionar algumas características importantes. Por exemplo, o tipo da copa. Nós temos que pensar que uma copa aberta, ela vai ter influência positiva na qualidade da madeira e também na forrageira. Essa árvore ela tem que ter uma boa habilidade de autopoda. Ela mesma vai se autopodando e aí isso facilita muito o manejo. Nós podemos escolher árvores leguminosas que têm habilidade de fixar nitrogênio, e isso também fornece um serviço valioso, né, para o solo, diminuindo a necessidade de insumos. Uma árvore que tem uma facilidade de regeneração para qualquer distúrbio, ou determinado distúrbio. Árvores que têm sistemas radiculares com plasticidade morfológica, de modo que ela não vá competir com as forrageiras. Ela tenha um potencial produtivo, por exemplo, isso vai depender do objetivo que eu quero daquele sistema. Se eu quero para madeira, eu tenho que pensar qual árvore que eu vou introduzir. Lembrando que árvores nativas precisam de licenciamento para se ter. E então nós temos que pensar em tudo isso. Eu quero produção de frutos, eu quero produção de forrageiras também, melíferas, eu quero um uso multifuncional. Então é importante fazer todo esse levantamento antes de fazer a seleção das árvores. E também é importante o sistema radicular, né? Porque as escolhas de espécies com árvores com raízes mais profundas, é interessante porque ela vai explorar um nicho diferente da forrageira, elas estão juntas, né? E também quando a gente vai incluir leguminosas fixadoras de nitrogênio, né, como algumas árvores, elas vão diminuir a competição interespecífica por esses recursos. E a competição intraespecífica entre as próprias raízes das árvores ou das forrageiras pode se tornar o fator mais limitante do crescimento e que permite a coexistência delas no sistema. Para implantar também o sistema silvopastoril, a importância das mudas da sua aclimatação antes do plantio, né? E o plantio deve ser também feito num período chuvoso. E quando se faz o plantio, é importante manter uma faixa limpa ao redor das mudas, né? De modo que a gente vai suprimir a competição interespecífica, né? De mudas com as forrageiras que estão no local. E isso para permitir, né? Que a competição intraespecífica entre as mudas possa se estabelecer. Sem isso, a forrageira ela pode excluir a muda jovem. Então, por isso que eu falei da importância desse conceito para estabelecer as práticas de manejo. E o pastejo? Nós vamos só poder introduzir animais nesse local quando essas árvores estiverem livres de impacto do pastejo. Então, a gente pode fazer um planejamento, por exemplo, posso usar lavoura nessa área, né? Usar cercas temporárias, ou colocar protetores nas mudas. Então, tudo isso também deve ser muito bem planejado. O outro aspecto importante é fazer o arranjo espacial das árvores. Nós temos vários tipos de arranjos, né? E isso também vai afetar a disponibilidade de luz e a produção de forrageiras. Eu posso ter um arranjo de uma linha simples de árvores, ou uma linha dupla, ou posso fazer tipo bosquete, ou disperso, quando eu tenho uma pastagem eu quero enriquecer com árvores. Eu posso fazer ao longo da cerca, também pode ser como um contravento. Então, temos vários tipos de arranjos, né? E essa coexistência entre espécies
Novamente, só é possível quando a competição interespecífica é maior do que a interespecífica. Agora, dando um pouquinho mais detalhe do plantio em linha simples, ele é interessante porque ele facilita o manejo das pastagens, tá? Tem vários espaçamentos testados já, 5 por 10, 10 por 10, 5 por 20. Esse espaçamento entre as árvores, ele é interessante porque ele que vai dar aquele sombreamento importante que nós temos que ter, nós temos que ter até 35% de sombreamento, como vocês viram na apresentação do Dr. Pesopani. Então, espécies, por exemplo, que têm copas muito frondosas, ela vai exigir um espaçamento maior. Então, se eu quero uma produtividade boa de forrageira, a gente tem que prestar atenção nesse espaçamento. Nós temos também plantio em linha dupla, em linha tripla também, dependendo, né, do meu desenho. E esse linha dupla, ele tem maior proteção para as árvores, e a gente pode ter um manejo eficiente das pastagens e também pode melhorar a qualidade da madeira, podemos otimizar o uso de insumos, nós temos que ter uma maior flexibilidade para fazer o desbaste, e também temos vários espaçamentos já estudados, né? De 3 por 2, 3 por 3, e a distância entre os renques varia de 10 a 50 metros. Podemos também fazer o plantio em bosquete, e aí o espaçamento é interno entre as árvores, que vai 3 por 2, 3 por 3, 3 por 5, depende tanto da árvore, né? E o plantio disperso, nós podemos ter em média, isso nós temos na literatura, cerca de 5 árvores por hectare. Plantios também ao longo da seca, que nós vamos ter para proteger a seca, fornecer sombra, quebra-vento, e a orientação sempre é leste-oeste. Agora nós vamos falar um pouquinho para vocês sobre um desenho de um sistema silvopastoril monoespecífico. O que seria monoespecífico? Monoespecífico, quando a gente faz o uso de apenas uma espécie de uma árvore, né? Como acontece com o eucalipto. Então, ele tem sido muito usado, esse tipo de desenho monoespecífico, quando a gente tem um objetivo mais na madeira. Eu quero produzir madeira, mas também eu quero produzir carne, eu quero produzir leite, né? Eu posso também usar a macaúba, eu posso usar a teca. Tem várias espécies que eu posso fazer esse monoespecífico. E esses sistemas, eles podem ser intensificados, porque eu quero maior produtividade, eficiência, sustentabilidade. Eu posso ter tanto maior produtividade da madeira, como da produção animal. Então, é aí que vai ser feito todo esse desenho do sistema. E Dr. Pesopani, ele tem efetuado diversos estudos em sistemas silvopastoris monoespecífico e biodiversos. E ele vai apresentar para vocês um sistema de produção com eucalipto da Embrapa Pecuária Sudeste e vai comentar sobre os critérios para implantação e manejo. O nosso foco agora vai ser sobre seleção e manejo das espécies de forrageiras. Então, além das árvores, nós temos que também pensar em quais forrageiras nós vamos introduzir no sistema. Se nós vamos ter um sistema convencional, nós temos que ter forrageiras que são adaptadas ao clima também e a pleno sol. Agora, quando a gente fala em sistema silvopastoril, nós temos que ter espécies que sejam tolerantes à sombra. Para selecionar forrageiras, a Embrapa ela tem um aplicativo Pasto Certo, que pode contribuir muito na seleção dessas espécies forrageiras. Eu coloquei para vocês aqui o link desse aplicativo. O que nós vamos focar agora é um pouco mais sobre as espécies mais adaptadas a sistemas silvopastoris, que principalmente aquelas que têm um bom valor forrageiro. As espécies que têm sido mais utilizadas são as dos gêneros Urocroa, ou Braquiária, as cultivares Marandu, Charaés, Piatã, e também o gênero Megaterços, que é o pânico, como a mombaça, o maçai. Então,
Geralmente, quando nós selecionamos as forrageiras, tanto para pastagens convencionais, como também para pastagens em sistemas integrados, nós nos preocupamos muito com manejo para maximizar o sequestro de carbono. E isso vai contribuir tanto como uma produção de forrageiras, como também para mitigar os gases de efeito estufa. E também o sistema de manejo que nós vamos adotar, se é contínuo, se é rotacionado, ele vai depender muito da propriedade, né, do desenho do sistema e também das espécies que eu vou colocar, né? Por exemplo, para sistema rotacionado, as espécies respeitosas são as mais adaptadas, né? Enquanto as braquiárias e as outras, né, que são de mais, ou aquelas estoloníferas, elas são adaptadas mais ao sistema, ao pastejo intenso, tá? Mas isso vai depender muito do sistema de produção e da espécie que foi selecionada. Então, esse aspecto da seleção das forrageiras é de extrema importância, né, nos modelos de sistemas de produção, e a doutora Patrícia Menezes, em sua apresentação, Práticas que contribuem para o sequestro de carbono no solo, ela vai orientar os procedimentos de implantação, manejo das pastagens, principalmente para maximizar esse valioso serviço ambiental. Em sistemas de produção animal em pastagens, estudos têm mostrado a importância da seleção e manejo de forrageiras de fazer a consorciação de gramíneas e leguminosas. Esse tipo de consorciação, além de aumentar a produtividade animal, ele vai produzir e maximizar diversos serviços ambientais. Então, é um sistema que contribui muito com a sustentabilidade econômica, ambiental e social. E a consorciação de gramíneas, ela pode ser feita com várias leguminosas herbáceas, como o amendoim forrageiro, o calopogônio, o centrosema, e entre outras que ainda estão sendo estudadas também. E isso depende muito da espécie que é mais adaptada ao local. E esse nitrogênio fixado pelas leguminosas, ela fica disponível para as gramíneas, que são grandes consumidoras de nitrogênio, e também vai melhorar a dieta consumida pelos animais, porque pelo alto teor de nitrogênio que tem as leguminosas. E ela também vai possibilitar disponibilidade de forrageiras na seca, ampliando então a disponibilidade de forrageiras durante o período mais de restrição, né, hídrica do ano. E muitas das leguminosas herbáceas e espécies C3, elas podem suportar o sombreamento em até 50%, como o amendoim forrageiro, que ele é uma espécie mais rasteira, então ele suporta sombreamento, então nós temos essa consorciação, e também nós temos a importância da mitigação de gases metano, né, quando você faz a consorciação com leguminosas. E para melhor entender a importância da utilização desta prática, né, da consorciação, doutora Patrícia Anchão, ela apresenta benefícios do uso consorciados com leguminosas em pastagens. Dando continuidade aos modelos de sistema silvopastoris, vou apresentar para vocês agora o sistema silvopastoril biodiverso e multifuncional. Como que seria esse sistema? Esse sistema, ele já diz, né? Ele tem uma diversidade de espécies, tanto de árvores como de forrageiras, e multifuncional porque eu posso ter várias funções, eu posso ter várias funções produtivas, como também vários serviços produzidos. Ainda mais hoje em dia que se busca, né, pagamentos por serviços ambientais, né? Então, além dos commodities, né, um sistema pode também produzir aqueles que não são commodities, mas que pode ter pagamentos por serviços ambientais. Então, o que seria um sistema silvopastoril biodiverso? Seria um sistema agroflorestal. O que é um sistema agroflorestal? É todo sistema que tem árvore. Então, se um silvopastoril tem árvore, ele também é um agroflorestal. Só que o foco dele é na pecuária. Ele pode ser também na madeira.
Depende do desenho, do objetivo do produtor. Mas ele também tem nos produtos florestais que não são madeireiros, né? Que são alimentos, como frutos, castanhas. Eu posso produzir árvores para produzir medicamentos, cosméticos, matéria-prima de moradia, produzir palhas, produzir utensílios, biojoias. Eu posso ter árvores que têm inflorescência para produzir mel, né? Polinização também para as culturas adjacentes, entre outros serviços. Então, no caso de sistema silvopastoril, eu também quero produzir animais, né? Eu posso estar produzindo carne, eu produzir leite. Então, o foco seria a produção de forrageiras e também ter o conforto térmico para esses animais que vão estar no sistema. Por exemplo, se eu não quiser, por exemplo, comercializar a madeira, eu posso ter a madeira só para a propriedade, dentro da propriedade. Mas se eu tenho interesse em comercializar, e se for espécies nativas, eu tenho que pedir licenciamento por órgão competente. E para vocês eu vou mostrar um vídeo que foi feito no sistema silvopastoril biodiverso e multifuncional, que foi implantado na Embrapa Pecuária Sudeste em 2008 pela pesquisadora doutora Maria Luísa Nicodemo. E ela sempre se preocupou, né, em produzir, em conservar a diversidade. Então, é um sistema que contribui muito, né, com a biodiversidade, com vários serviços ambientais. Então, nesse vídeo, eu vou apresentar para vocês esse sistema, né, todos os seus aspectos positivos que são necessários para melhor produzir, melhor retorno desse sistema que nós estamos estudando. Nós estamos estudando, né, tanto os aspectos positivos como também os aspectos que precisam ser melhorados. Quando se fala em sistemas integrados, o sistema que tem mais sido adotado no Brasil tem sido o sistema integração lavoura-pecuária, né? Num dos levantamentos, nos últimos levantamentos feitos, cerca de 83% dos produtores do Brasil, tanto pecuaristas como agricultores, têm adotado o sistema integração lavoura-pecuária. Então, não existe assim um sistema ideal, ele deve ser adaptado para cada realidade. Mas por que tem sido tão adotado, né? Porque os estudos têm mostrado, né, e na prática mesmo os agricultores têm observado uma diminuição, né, no uso de insumos, né, principalmente fertilizantes, quando se faz essa integração. E para melhor entender esse modelo de sistema de produção animal, teremos então a apresentação do Dr. Alberto Bernardi, intitulada Integração Lavoura-Pecuária. Sistemas de integração silvopastoril têm sido também muito utilizado para a produção de gado de leite, né? E eles têm mostrado uma estratégia muito eficiente, né, em aumento da produtividade, na sustentabilidade e na rentabilidade das fazendas. E a Embrapa Pecuária Sudeste tem um modelo muito interessante de sistema integrado utilizado na pecuária de leite. E quem vai fazer essa apresentação para vocês é o Dr. André Novo, que vai contar os detalhes desse sistema. Complementando a importância dos solos nos sistemas integrados, nós colocamos para vocês essa pergunta. Como fazer o manejo eficiente do uso dos solos em pastagens e sistemas integrados? Nós podemos observar, né, diante de tantas apresentações, a importância da diversificação de espécies, né? Por quê? Porque e também, não só a diversificação, mas garantir a cobertura permanente do solo com vegetação, para garantir essa saúde do solo. E também, no caso das pastagens, é evitar a compactação e o pisoteio dos solos, né? Porque isso também prejudica muito a saúde do solo. Então, um solo bem manejado, ele vai ter um balanço adequado, né? De nutrientes, matéria orgânica, uma estrutura também melhor, vai ter uma maior capacidade de retenção de água, de aeração, e vai tudo isso enriquecer a biota do solo, né? E tudo isso vai contribuir com a sustentabilidade do sistema a longo prazo.
E para melhor entender essa diversidade estrutural do arranjo de um sistema sobre a qualidade do solo, nós vamos ter a apresentação do Dr. Alberto Bernardi, que vai fornecer detalhes da importância do uso eficiente dos nutrientes, especialmente em pastagens. O foco agora vai ser monitoramento e manejo das pastagens usando tecnologias de precisão. Nós estamos acompanhando, né, a importância das tecnologias de precisão, tanto na agricultura e também na pecuária, e vem revolucionando tanto o manejo como também o monitoramento das pastagens. E vem contribuindo muito com aumento da produção, melhoria na qualidade nutricional. Nós temos também redução imensa, né, no uso dos insumos. Nós podemos fazer também ajustes da carga animal em tempo real, evitar a degradação de pastagem, e tudo isso contribuindo com a sustentabilidade. E mais detalhes, então, sobre as tecnologias de precisão em pastagens, nós vamos ter a apresentação do pesquisador Dr. Alberto Bernardi, que vai apresentar tecnologias digitais e pecuária de precisão no manejo de pastagens. O tema agora vai ser sobre sistemas de produção pecuária de baixo carbono. Então, nós temos, a Embrapa ela tem um protocolo de baixo carbono, e esse protocolo no manejo das pastagens baseia-se num conjunto de diretrizes e procedimentos que são auditáveis, que visa certificar a carne, né, com baixa emissão de gases de efeito estufa, que é a carne de baixo carbono, né. Então, o Dr. Roberto Giolo, né, que é um dos pesquisadores responsáveis por esse protocolo, ele vai explicar para vocês algumas, né, diretrizes desse protocolo e como ele contribui com o produtor para que ele agregue valor ao produto. E vai falar um pouco dessa marca de conceito associada à carne baixo carbono. Um dos aspectos de extrema importância em sistemas de produção, né, atualmente, é a quantificação do carbono. Né? Os sistemas de produção de pastagens, quando são bem manejados, eles são mais eficientes no sequestro de carbono. E eles podem compensar as emissões e vai contribuir, então, com a mitigação dos gases de efeito estufa. Dr. Alexandre Berndt, ele apresenta ferramentas para quantificar as emissões de gases de efeito estufa em sistemas de carne e leite. E ele exemplifica o uso de uma calculadora pecuária baixo carbono. Em sistemas de produção em pastagens, um dos aspectos importantes é fazer a quantificação do sequestro de carbono. E quando elas são bem manejadas, elas são mais eficientes nesse sequestro. E isso tudo é importante porque vai compensar as emissões e contribuir com a mitigação de gases de efeito estufa. E para falar um pouquinho sobre esse tema, o Dr. Alexandre Berndt, ele vai apresentar ferramentas para quantificar tanto as emissões de gases de efeito estufa, né, em sistemas de carne e leite, e vai exemplificar o uso da calculadora pecuária baixo carbono.